Nesse vídeo eu selecionei alguns fundos imobiliários para te mostrar como você pode ter uma renda passiva de uma média aí de 400 a 800 reais com fundos imobiliários. Fala galera, tudo certo com vocês? Meu nome é Guilherme Otton e como eu já disse nesse vídeo eu selecionei alguns fundos imobiliários e separei duas carteiras, tá? Uma carteira um pouco mais conservadora, para quem não gosta de ver aí o patrimônio se movimentando muito, oscilando muito, e uma carteira mais arrojada, para quem procura ganhar um pouco mais de retorno e quem aceita um pouco mais de volatilidade, quer ter um ganho um pouco maior. Então, em troca desse ganho maior, a pessoa também tem que aceitar correr um pouco mais de risco. Então eu selecionei esses fundos imobiliários e montei essas duas carteiras para te dar uma noção, para você ter um norte de como você consegue ter essa renda passiva, de uma média aí de 400 a 800 reais. E antes de começar a falar aqui dessa carteira dos fundos imobiliários que eu separei aqui para te dar esse norte, não esquece de deixar aquele like, se inscreve aqui no canal porque eu posto conteúdos novos basicamente aí toda semana, um conteúdo que vai agregar bastante valor aí, a sua vida financeira vai te ajudar muito na sua jornada para você que quer começar a investir ou que já investe. E compartilha com aquele amigo, com aquela sua amiga, que eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai dar um norte muito bom para essa pessoa também, que quer começar a investir e tá um pouquinho perdida aí. Tenho certeza que esse vídeo vai ajudar essa pessoa demais. E os ativos que eu separei aqui, só lembrando, tá, que isso não é uma recomendação nem de compra e nem de venda. Todo o conteúdo que eu passar aqui, os ativos que eu for falar aqui para você, é só a título de conhecimento e obviamente para te ajudar a começar aí nos investimentos, para você ter uma base, tá bom? E indo nessa onda de carteira um pouco mais conservadora, para você que não aguenta ver o seu patrimônio oscilando, para você que não gosta de perder dinheiro aí de jeito nenhum, que fica agoniado quando isso acontece, então eu já separei essa carteira pensando em você, que quer um pouco mais de tranquilidade, você não quer ver o seu patrimônio correndo risco, ou pelo menos correndo um risco um pouco mais baixo, certo? Nessa carteira mais conservadora, você teria que investir aí um total de 90 mil reais, porém distribuídos em 4 fundos imobiliários. Ah, Gui, mas para mim 90 mil reais é muita coisa, eu não tenho esse dinheiro agora. Calma, não tem problema você não ter esses 90 mil para investir de uma vez. Você pode ir colocando 100 reais em um fundo imobiliário, aí no outro mês você pode aportar 100 reais em outro fundo imobiliário. Você pode ir começando aos poucos, da mesma forma como eu comecei, tá? E é como eu sempre falo lá no Instagram, tijolinho por tijolinho, a gente vai fazendo o nosso castelo. Eu também não comecei colocando 90 mil reais lá na minha carteira e já tendo os dividendos altos. Não, eu comecei com 100 reais em um fundo imobiliário, aí no outro mês coloquei mais 100 reais em um outro fundo, colocava 10 reais em uma ação ou em um fundo imobiliário, certo? Então você pode sim começar com pouco. Nessas duas carteiras é possível você começar com pouco, tá? Mas eu já estou colocando o valor total para você conseguir aí ter uma noção de quanto daria aí esses 90 mil reais, quanto eles te pagariam por mês, tá? Ah, e uma dúvida que eu vejo muita gente perguntando, geralmente aí nos comentários ou lá no meu Instagram, se nos fundos imobiliários a única forma de você ganhar dinheiro seria com os dividendos. E não, você também tem a valorização das cotas. Por exemplo, se você comprou um fundo imobiliário pagando 10 reais, pode ser que no próximo mês a sua cota venha a valer 15 reais. Então você está ganhando aí na valorização dessa cota e você também está ganhando aí na distribuição dos dividendos. O primeiro fundo imobiliário que eu separei aqui para essa carteira conservadora é o KNRI 11. Ele é um fundo híbrido. Geralmente ele investe aí em lajes corporativas e galpões logísticos. Laje corporativa é aquele prédio comercial, o prédio que é alugado para várias empresas. E geralmente esse setor de laje corporativa e galpões logísticos é um setor um pouco mais tranquilo, um setor um pouco mais perene. Como ficaria essa distribuição de 90 mil reais? Eu colocaria aí, nesse fundo imobiliário, no KNRI 11, 20 mil reais e conseguiria comprar aí 135 cotas. Hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, esse fundo imobiliário está pagando 69 centavos por cota. Parece pouco, mas você vai entender melhor como funciona. Se você consegue ir comprando várias cotas, você vai vendo que esses 69 centavos vai fazer sentido, tá? Você reinvestindo seus dividendos, seu patrimônio vai crescendo cada vez mais, tá? E vai chegar um ponto que só com os dividendos você vai conseguir comprar outras cotas de fundo imobiliário, somente com esses dividendos.
e aí você começa a ver o efeito de bola de neve trabalhando a seu favor. Esse fundo imobiliário paga 69 centavos por cota, e com 135 cotas você teria aí um rendimento mensal de R$ 102, tá? Outro fundo que eu separei aqui para essa carteira mais conservadora é o HGLG11. É um fundo de galpões logísticos. Esse setor aí de logística, de galpões logísticos, passou muito bem pela crise. É um setor que é bem tranquilo, bem perene. Nesse fundo imobiliário, a divisão ficaria o seguinte: eu investiria R$ 25 mil, compraria aí aproximadamente 152 cotas. Esse fundo imobiliário paga hoje uma média de 78 centavos por cota, tá? No momento em que eu gravo esse vídeo, isso pode mudar, pode ser que suba um pouco mais, pode ser que caia um pouco também. Não é algo assim que é exatamente constante, tá? E com essas cotas você teria aí um rendimento mensal de R$ 118. Outro fundo que eu separei aqui que eu acho interessante é o HGRE11, que é um fundo também de laje corporativa, que seriam os prédios comerciais, tá? Ele vai lá, compra um prédio e aluga para uma determinada empresa ou para várias empresas ocuparem, utilizarem ali o mesmo prédio. Como eu já disse, é um setor que eu acho também interessante, é um setor mais tranquilo, então eu selecionei esses fundos aí geralmente de logística e laje corporativa porque são setores mais conservadores. Aí a distribuição também ficaria assim: eu colocaria R$ 25 mil, que eu conseguiria comprar aí, em média 189 cotas desse fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário paga hoje 69 centavos por cota. E aí eu teria um dividend yield, né, uma distribuição aí em dividendos mensais de R$ 130. Outro fundo imobiliário que eu colocaria também nessa carteira mais conservadora é o IRDM11, que é um fundo de papéis. Ele investe aí basicamente em cotas de outros fundos imobiliários e também investe em CRIs, que seria Certificados de Recebíveis Imobiliários. Eu acho bem interessante esse fundo de papel pela qualidade dos CRIs que ele tem aí dentro da carteira, tá? E a divisão ficaria da seguinte forma: eu colocaria aí R$ 20 mil nesse fundo imobiliário, no IRDM11, conseguiria comprar aí 171 cotas aproximadamente, tá? Esse fundo imobiliário paga hoje uma média aí de 97 centavos por cota. E aí eu teria um rendimento mensal, né, uma distribuição de dividendos mensal aproximadamente de R$ 165. Aí com essa carteira mais conservadora, você teria aí um rendimento total de aproximadamente R$ 516 por mês, até passou aí no valor de 400, tá? Mas investindo R$ 90 mil. Isso aí te dá um dividend yield de aproximadamente 6,8% ao ano, que já é um valor aí interessante para uma carteira mais conservadora. Agora, se você é uma pessoa que aceita mais risco, consegue ver o seu patrimônio aí oscilando bastante e busca um pouco mais de ganho, busca ter um ganho um pouco mais acima da média, porém, obviamente, em contrapartida, que é o que eu sempre falo aqui, para você que está começando, se você quer ter mais ganho, obviamente você vai ter que arriscar mais. Então, se você aceita mais risco, eu separei essa carteira mais arrojada. Mas antes de ir lá para falar dessa carteira arrojada, não esquece de deixar aqui nos comentários se você já recebe dividendos aí, se você recebe pelo menos uns R$ 500 de renda passiva ou se você recebe mais. Mas se você também não quiser falar quanto você recebe aí de renda passiva aqui nos comentários, não tem problema também, é só deixar aí e dizer que você já recebe de renda passiva. Por quê? Porque você vai incentivar outras pessoas a buscarem isso e elas também vão chegar aí nos comentários e vão olhar e ver que isso é possível e você acaba incentivando outras pessoas e eu também vou gostar bastante de saber a sua opinião, beleza? Agora, se tratando dessa carteira um pouco mais arrojada para você que tem um pouco mais de apetite a risco aí. O primeiro fundo que eu separei é um fundo que eu mantive da outra carteira. E por que eu fiz isso? Porque eu acho que esse fundo, ele tem um pouco mais de risco, tá? Mas desses que tem um pouco mais de risco, ele é um pouco mais tranquilo. Então eu achei interessante manter alguns da carteira antiga para justamente segurar um pouco, não ter tanto risco, você não arriscar demais o seu patrimônio, que é o IRDM11. Como eu já disse, ele é um fundo de papel que investe aí em cotas de outros fundos imobiliários e investe em CRIs também. Então, apesar dele
tem um yield mais alto, né? Distribuir uma média de dividendos um pouco mais alta, ele tem uma certa segurança, digamos assim, beleza? Então, nessa carteira mais arrojada, eu colocaria 20 mil reais nesse fundo imobiliário, eu conseguiria comprar aí 171 cotas desse fundo imobiliário, que me paga aí 97 centavos por cota, e aí eu teria um rendimento de 165 reais por mês. Outro fundo que eu achei interessante manter nessa carteira, para a gente ter pelo menos um pouco mais de base, ter ali um pouquinho mais de segurança nessa carteira que eu disse que é um pouco mais arrojada, é o HGLG11, que é o fundo de galpões logísticos. Então eu acho interessante sim, mesmo que você tenha uma carteira muito mais arrojada, que busque mais um pouco de risco, você tem ali um ou dois ativos que possam te trazer um pouco mais de segurança. Então nesse fundo imobiliário eu investiria 15 mil reais, tá? Conseguiria comprar aí 91 cotas. Como eu já disse, esse fundo paga aí 78 centavos em média, tá? Por cota. E aí eu teria um rendimento mensal de aproximadamente 70 reais. Outro fundo imobiliário que eu separei é o HCTR 11 da Hectare, tá? Ele também é um fundo de papel, bem parecido com o IRDM 11, porém ele tem um risco muito maior pela qualidade dos CRIs que ele investe, tá? Não são CRIs assim de uma qualidade tão boas, tá? Então faz com que você tenha mais risco, porém ele distribui um dividendo maior. Hoje a cota desse fundo imobiliário tá por volta aí de R$ 122 reais mais ou menos. E aí eu investiria 25 mil reais nesse fundo imobiliário, conseguiria aí 205 cotas. Esse fundo imobiliário distribui em média R$ 1,50 por cota. Então você já percebe aí que é um dividend yield muito diferente, muito distante dos outros fundos imobiliários. E aí você teria como rendimento R$ 307 reais por mês. Outro fundo imobiliário que eu separei aqui é o HABT11 da Habitat Capital. Ele também é um fundo de papel. Então você já percebe aí que os fundos imobiliários de papéis, eles têm um pouco mais de risco, tá? Então é bom quando você for investir, for montar a sua carteira, você pensar nisso e considerar esse risco também neste setor, beleza? Esse fundo imobiliário, ele investe em CRIs, né, que são certificados de recebíveis imobiliários, tem uma parcela muito baixa ali onde ele investe também em cotas de outros fundos imobiliários. Os CRIs desse fundo imobiliário geralmente estão atrelados aí ao IGPM e ao IPCA, que basicamente, de uma forma bem simples e fácil para você entender, é o que mede a inflação aí do nosso país, tá? Mas é de uma forma bem simples para você conseguir entender. Lógico que tem muito mais coisa por trás disso. O valor da cota desse fundo imobiliário está aí por volta de R$ 121 reais. Eu investiria em uma faixa de 20 mil reais por conta do risco e compraria aí uma média de 165 cotas desse fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário distribui aí R$ 1,60 por cota. Então perceba que também é um valor bem elevado se você for comparar com os outros fundos imobiliários, né? E aí você teria um dividendo mensal de R$ 264 reais. Então, nessa carteira arrojada, você investiria em um total de 80 mil reais. Mas como eu já disse, você não precisa colocar os 80 mil reais de uma vez. Você pode ir construindo essa carteira com o tempo. Ou essa ou a carteira que você for montar, você pode começar assim com poucos reais, tá? Se você não tem uma quantia muito grande para colocar, dá para começar com 10 reais, com 100 reais, tá bom? Dá para você começar aos pouquinhos. E aí você teria uma distribuição em dividendos mensais de R$ 808 reais. Então se você for parar para pensar, para colocar aí na ponta da caneta, dá uma média aí de 1% ao mês, o que é muita coisa em fundos imobiliários. Se você gostou desse tipo de rentabilidade, desse tipo de carteira, você precisa fazer a sua lição de casa. Você precisa ir lá analisar o fundo imobiliário. Inclusive, se você não sabe como analisar um fundo imobiliário, eu já vou deixar aqui no card um vídeo que eu ensino passo a passo para você fazer a análise do seu fundo imobiliário, para você começar a compor, para você começar a construir a sua carteira de fundo imobiliário, tá? Mas você precisa conhecer o fundo imobiliário que você está investindo. Você precisa entender por que esse fundo imobiliário está distribuindo um dividendo tão alto. Geralmente, por distribuir um dividendo tão alto, obviamente ele vai também fazer com que você corra um risco mais alto. Pode ser que seu patrimônio mude muito, pode ser que você ganhe muito dinheiro, perca muito dinheiro em um espaço muito curto de tempo. Outro ponto importante já também, você também precisa investir pensando no longo prazo, onde a maioria dos investidores tem mais resultado, beleza? Então você tem que ter tudo isso
em mente. Precisa conhecer ali muito bem o fundo imobiliário que você está investindo e ficar aí já com o radar ligado, tá? Com o alerta ligado. Se o fundo imobiliário está distribuindo muitos dividendos, o dividendo muito acima da média, então você precisa entender por que ele está distribuindo isso tudo. Será que tem algum risco? Provavelmente tem algum risco que você vai correr ali ao investir nesse fundo imobiliário. Se você não aceita risco, não suporta ver ali seu patrimônio diminuindo, subindo bruscamente, de uma forma muito rápida, então talvez você tenha que ir para um caminho um pouco mais conservador, investir em fundos imobiliários, como eu mostrei na carteira lá, em fundos imobiliários mais conservadores, mais tranquilos, mais perenes. Resumindo aqui, você não pode escolher o fundo imobiliário somente porque ele está te dando um dividendo muito alto, está pagando, está distribuindo um dividendo muito alto, e nem também porque a cota é muito barata. Você precisa analisar o fundo imobiliário. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te dado esse insight, tenha te dado esse norte, porque era o propósito do vídeo, certo? Não esquece de deixar aquele like, se inscreve aqui no canal, porque eu sempre posto conteúdo que vai ajudar muito aí a sua jornada como investidor, vai melhorar bastante a sua vida financeira, eu tenho certeza disso. Compartilhe esse vídeo com o seu brother, tá? Com aquela sua amiga também que está começando aí, quer transformar a vida financeira dela, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar demais. Meu nome é Guilherme Otton, eu vou ficando por aqui, esse é o canal Meia Milha e valeu!